Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dil e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como investir e se organizar para comprar a tão sonhada casa própria. E antes de começar esse vídeo, hoje não vamos entrar aqui somente em cálculos, porque comprar a tão sonhada casa própria não envolve somente a matemática, envolve também um pouco do emocional. Então aqui no vídeo de hoje nós não vamos falar se é certo ou se é errado, cada um sabe da sua realidade. Então eu trouxe para vocês aqui algumas dicas, também trouxe cálculos que você tem que fazer e alguns documentos que você precisa, tanto para análise quanto para pagar quando o seu contrato é aceito. Então, sem mais delongas, vamos passar a vinheta e começar o nosso vídeo. Hoje a nossa introdução aqui vai ser um pouco diferente, justamente porque esse vídeo já vai ficar muito longo e eu não quero me alongar ainda mais, porque a gente tem essas 3 folhas aqui para debater sobre o nosso tema de hoje. E eu vou usar essa colinha aqui justamente porque são várias coisas e eu não consigo lembrar de cada uma delas. Então, como eu já falei aqui para vocês, no nosso vídeo de hoje nós não vamos entrar aí no cálculo matemático de quanto custa ter uma casa, tanto se fosse à vista, quanto se fosse financiado, ou então entrar naquele tema polêmico, se é melhor investir ou então financiar aí ou comprar a sua casa. Esse vídeo aqui vai ser especialmente para quem já quer começar a se planejar para comprar a sua tão sonhada casa própria. Então, já vamos começar com a primeira coisa que você tem que fazer quando você decidir se você quer sim comprar uma casa própria ou se você quer viver de aluguel o resto da sua vida. E essa primeira coisa é você definir o valor do imóvel. Então, você vai pegar como cálculo o valor dos imóveis que são aí na sua cidade. Então, você tem que dar uma pesquisada aí na sua cidade e ver qual é o valor do imóvel que se encaixa aí na sua realidade. Depois disso, você tem que ver como vai ser o pagamento desse imóvel. Você vai dar o valor todo à vista? Vai ser todo financiado? Vai ser uma parte à vista ou uma parte financiada? E para isso, você tem que fazer o seu planejamento financeiro. Porque, como a gente sabe, a maioria das pessoas não conseguem pagar um imóvel à vista. Então, você tem que se planejar antes de você pensar em fazer esse seu financiamento. E a gente vai falar sobre isso aí mais pra frente. Outro ponto é que antes de você pensar em fazer qualquer financiamento, você tem que ter pelo menos 6 meses aí guardados de reserva de emergência. Justamente porque quando você for entrar na sua casa, você pegar essas chaves, você não pode correr o risco de em algum mês você falhar no pagamento dessa parcela. Porque quando você começa a falhar nesses pagamentos da parcela, o banco vai pegar o seu imóvel de volta. E você, além de perder o imóvel, vai perder todo o dinheiro que você gastou até aquele momento. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de montar a sua reserva de emergência de pelo menos aí 6 meses do seu custo de vida. Se você conseguir montar uma maior, é ainda melhor. Outro ponto aqui, quando você for fazer as suas contas e você definir, por exemplo, que você consegue pagar uma parcela aí de R$1.000 todos os meses, eu te aconselho a que você coloque uma folga nesse orçamento. Então, por exemplo, você consegue pagar R$1.000 aí todos os meses. Então, você consegue pegar uma parcela de até R$900 e deixa esses R$100 como uma folga, tanto para reformas ou então para alguns imprevistos que podem acontecer. Então, se você conseguir fazer isso, é melhor ainda, porque isso vai te ajudar futuramente. Se você é CLT há mais de 3 anos, você consegue também utilizar o saldo do seu FGTS como entrada. Quando você for fazer a sua análise, eles mesmos vão te falar isso. E aí você decide se você quer usar somente uma parte ou se você quer usar tudo. Mas é bem melhor você usar todo o valor, porque o saldo do seu FGTS rende bem pouco. Então, o que você conseguir dar de entrada aí vai te ajudar bastante quando você for comprar a sua casa. Depois de todo esse planejamento, é a hora de você fazer as suas contas para definir qual valor você vai ter que dar de entrada e também se você vai ter algum saldo do FGTS aí para te ajudar. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai pegar um imóvel de R$250 mil. O banco vai financiar para você somente 150 mil, mas você tem de saldo de FGTS aí para usar como entrada R$10.000. Isso significa que vão faltar R$90 mil aí para você dar de entrada nesse imóvel. E é exatamente nesse ponto aqui que trava muita gente, porque
90 mil reais de entrada é bem difícil de você conseguir assim de uma hora para outra. E é por isso que eu preparei um bônus aqui para vocês que vocês vão conseguir pegar aí no final desse vídeo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão te ajudar muito no seu planejamento para você comprar a sua tão sonhada casa própria. Então fica aí durante o vídeo que depois eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então agora que você fez essas contas, você vai ter que se organizar para juntar o valor dessa entrada que o banco está te pedindo. E outra coisa, além de você juntar esse valor da entrada, você também tem que juntar aí o valor da documentação, que eu vou falar mais para frente aí, uma base dos valores que você vai ter que arcar assim que você assinar esse contrato com o banco. E exatamente depois dessas contas você vai definir aí se isso faz parte da sua realidade ou não. Por exemplo, entrada aí é de 90 mil reais. Você não tem uma folga aí no seu salário para você juntar esse dinheiro. Então você tem que abaixar um pouco esse valor do imóvel justamente para você dar uma entrada menor. E você vai ter que ou fazer renda extra, ou economizar nas compras de casa, ou vender coisas que você tem parado justamente para conseguir aí esse dinheiro a mais para te ajudar a juntar. Mas o que vai fazer uma grande diferença aí vai ser você fazer renda extra. Aí pode ser horas extras no seu trabalho, ou então pode ser renda extra aí fora do seu trabalho, tanto pela internet quanto presencial. Porque aí todos os meses você vai ter um dinheiro entrando e isso vai te ajudar demais. Se você não conseguir aí fazer a renda extra ou então economizar nessas compras de casa, vai ser bem difícil você conseguir comprar o seu imóvel, porque o banco vai sim te pedir aí entre 20% e 30% de entrada. Então, quanto menos dinheiro de entrada você tiver, menor vai ser o valor do imóvel que você vai comprar. Depois de você fazer essas contas, você tem que definir também em quanto tempo você quer ter esse imóvel, que é você estipular a data limite aí que você vai ter até comprar esse imóvel. Então, por exemplo, você tem que juntar aí 90 mil reais para comprar uma casa daqui 3 anos. Então, isso significa que você vai ter que juntar aí aproximadamente R$ 2.500 por mês. Ou você pode definir de outra forma, por exemplo, você tem que juntar esses 90 mil reais, porém você consegue investir mensalmente aí somente R$ 1.000. Então, isso vai levar por volta de 7 anos e meio para você concluir esse valor dessa entrada. Então, nessa parte, você mesmo tem que sentar e tem que fazer essas contas, porque tem que ser uma conta que seja de acordo com a sua realidade. Não adianta você ter que dar de entrada aí esses 90 mil reais e quiser comprar o imóvel daqui a 3 anos, sendo que você vai juntar aí menos de R$ 2.500. No final, essa conta não vai fechar. E quando você for montar aí essa sua entrada, você vai poder sim usar os investimentos a seu favor. Então, você vai colocar os seus investimentos aí da sua casa própria na renda fixa, de preferência em alguma conta digital que renda pelo menos 100% do CDI. E para facilitar a vida, que renda aí automaticamente, sem você ter que ir colocar na caixinha. E todos os meses você vai enviar esse dinheiro da entrada para lá e automaticamente ele vai ir rendendo. E no final desse período, você vai ter um saldo ainda maior do que o que você já tinha que juntar dessa entrada. Então isso vai te ajudar demais, tanto na entrada quanto na documentação. E não se esqueça de colocar o seu dinheiro da casa própria somente na renda fixa, porque se você colocar na renda variável e acontecer alguma coisa futuramente aí, quando você for resgatar, esse dinheiro pode valer a metade ou então bem menos. E aí, o seu grande sonho da casa própria fica cada vez mais longe. Então, sempre coloque na renda fixa, porque assim você vai ter a segurança de que o seu dinheiro vai estar lá seguro e rendendo na renda fixa. Então, agora vai ser a documentação que eles vão te pedir para análise. Então, vão ser o RG, CPF ou então a sua carteira de habilitação, o comprovante de endereço, a certidão de nascimento ou de casamento, o comprovante de renda, que aí pode ser o holerite dos últimos 3 meses, o extrato bancário também dos últimos 3 a 6 meses e as 3 últimas faturas do seu cartão de crédito. Isso pode variar de imobiliária para imobiliária. Aqui eu peguei uma base dos vídeos que eu vi e eu juntei aqui, porque aí quando você for fazer a sua análise, você já vai ter todos os documentos preparados. E quais são os custos aí desse documento depois que o banco aprova o seu contrato. Aqui eu não cheguei num valor fixo, então eu peguei a referência de alguns vídeos que eu assisti na internet. Se eu conseguir localizar eles, eu vou deixar eles aqui para você também,
porque aí você vai conseguir ir lá ver como ficou o imóvel e conferir se eles tiveram mais algum outros gastos além dessas documentações de contrato. Então, a taxa de avaliação paga para o avaliador, que é quando você vai assinar o contrato lá com o banco. E um avaliador tem que vir avaliar o imóvel para ver se ele está em boas condições e se ele realmente vale aquele valor, é na faixa aí de R$ 2.000. O contrato no cartório é mais de R$ 1.000 e no vídeo que eu assisti, o casal pagou R$ 2.350. Mas se você faz parte do Minha Casa Minha Vida, esse valor aqui muda. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, para você transferir o imóvel, é de 2 a 3% aí do valor do imóvel. O registro do imóvel também é de 2 a 3% do valor do imóvel. Também teve a vistoria do engenheiro, que foi R$ 400. O projeto arquitetônico, você pede aí para um engenheiro montar toda a planta da casa. O deles ficou em R$ 2.400. O alvará, R$ 280. A vistoria, R$ 750. Um seguro também que você paga para o banco, R$ 2.174. E aqui o deles, o ITBI sobre o terreno, que foi o que eu já falei aqui do ITBI, que é na faixa de 2 a 3% do valor. O deles foi R$ 550. Também tem o Habite-se, que foi R$ 808. O INSS, que foi R$ 1.795. E um contador, que foi R$ 250. A verbação, R$ 594, o que totalizaram para eles de gastos aí de contrato R$ 14.591. Porém, aqui, o imóvel deles foi na planta. Então, pode ser que tenha alguma diferença aí quando você for pegar o imóvel próprio. E como o deles foi na planta, também teve os juros de obra, que foi R$ 4.200. Então, o que eles tiveram de gastos aí já de início foram R$ 14.591. Então, te aconselho aí a separar de 5 a 7% do valor do imóvel para você pagar aí esses custos extras que você vai ter. Mas sempre junte uma folga a mais, justamente porque sempre pode aparecer alguma outra coisa para você pagar. Agora, vão algumas dicas aqui, ou algumas pontuações extras que você tem que ter aí quando você for fazer o seu financiamento. Tenha reserva de emergência de pelo menos 6 meses. E você não pode cometer o erro de usar essa reserva de emergência como entrada quando você for assinar os seus papéis. Por favor, tome cuidado e não use essa reserva de emergência para essa entrada. Se você tiver algum problema, você não vai ter mais essa reserva de emergência e você vai perder o seu imóvel. Tome muito cuidado com isso. Também não deixe que a parcela ocupe mais do que 25% do valor da sua renda. Então, se você recebe, por exemplo, aí R$ 1.000, não deixe que ela passe de R$ 250. Também escolha um bom imóvel aí que atenda a sua família e tome cuidado com imóveis com dívidas ou então com alguns problemas, onde você vai ter que gastar muito mais dinheiro com ele. Uma dica também muito importante que eu vi para você ter mais chance de aprovação é você ter um relacionamento com o banco. E que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, você vai financiar pela Caixa. Então, é bom você ter a sua conta principal aí na Caixa, onde você recebe o seu salário e também onde você começa a pagar as suas contas, justamente porque aí o banco vai ver que você é um bom pagador e que você movimenta a sua conta ali mensalmente. E por isso a chance de você ser aprovado fica ainda maior. E uma coisa que muita gente esquece também é de não ter dívidas quando for tentar o seu financiamento. Independente da dívida que você tiver, quando você for tentar fazer o seu financiamento, vai constar lá no sistema deles e você não vai conseguir fazer o seu financiamento. Então, primeiro, quite todas as suas dívidas. Aí sim, depois você pode sim fazer o seu financiamento, contanto que o banco te aprove. Mas se você tem as suas dívidas aí e for pagar ela esse mês e no mês que vem você já for tentar, vai ser bem difícil de você conseguir justamente porque tem pouco tempo. Então espere aí por volta de uns 6 meses para você tentar, porque aí o seu CPF já vai ter rodado novamente e provavelmente ele vai estar melhor. Quando você for financiar também, outra coisa que você pode fazer é amortizar as prestações. Então, você, por exemplo, sua parcela aí é de R$ 1.000. E no começo você já vai amortizar aí com esses mesmos R$ 1.000 as últimas parcelas.
Isso não significa que você vai pagar somente uma parcela. Na maioria das vezes aí, com esses mesmos R$ 1.000, você vai pagar aí por volta de 5 ou até 7 parcelas. Porque aí, dessa forma, você vai eliminar os juros que tem sobre esse seu financiamento. Então, se você tiver essa oportunidade aí de amortizar, vai te ajudar demais e vai reduzir muito as parcelas aí do seu financiamento. E antes também de financiar, se você estiver pensando em amortizar, procure bancos que são bons para amortização. Eu vi no YouTube que o Banco Bradesco é muito ruim para esse sistema de amortização, mas a Caixa é melhor. Então você tem sim que buscar qual é o melhor banco para você fazer aí esse financiamento. Outro ponto é que algumas construtoras aceitam parcelar essa entrada aí dos 20 a 30% que você tem que dar quando for comprar o imóvel. Porém, eu não te recomendo fazer isso justamente porque as parcelas vão se acumular. Por exemplo, se você for pegar um imóvel na planta, você vai ter que pagar os juros de obra e a entrada. As parcelas vão ficar bem salgadas aí nesse início. E depois que você for pegar as chaves, que você começa a pagar o seu financiamento. Então, se você ainda tiver com essa entrada para pagar, ainda vai acumular a parcela do financiamento e a parcela da entrada. Então tome cuidado se você estiver pensando em parcelar essa entrada aí com a construtora. Você só começa a pagar quando você pegar as chaves. Antes disso, você não paga nenhuma parte dessa parcela. Se for o imóvel pronto, você vai pagar somente a documentação e quando você pegar as chaves, você vai pagar somente o imóvel. Porém, se for um imóvel na planta, você tem que pagar esses juros de obra, que mensalmente ele vai aumentando. E aí, quando você for pegar a chave, você começa a pagar o seu financiamento. E esse valor dos juros de obra não é abatido desse valor. A média dos bancos aí para a liberação desse dinheiro é 45 dias, porém a Caixa é 90 dias. Outra coisa muito importante que eu vi é você ficar evitando olhar o imóvel enquanto você não tem esse valor de entrada, justamente para você não cometer o erro de ir olhar o imóvel, gostar dele e financiar ele assim, sem ter esse valor de entrada. Se você entrar em algum imóvel e você ver, você vai pensar, é esse imóvel que eu queria. Então não cometa esse erro de ir visitar imóveis se você não tem esse dinheiro ainda. Um ponto de atenção aqui que você tem que ter é cuidado para não perder esse imóvel por não conseguir pagar as parcelas. Se você atrasar aí por volta de 2 ou 3 parcelas, o banco vai te tomar esse imóvel de volta e você vai perder todo esse valor que você investiu até ali. E saiba que o banco não vai ter dó. Independente do problema que você esteja passando, ele vai apenas querer o imóvel de volta e vai te tirar de lá. Também você tem que tomar cuidado ao adicionar mais rendas quando você for aí para a sua análise antes do contrato. Porque quanto mais rendas você adicionar, mais cara a sua parcela vai ficar, justamente porque o cálculo da parcela vai ser na base da renda ali daquela família. Então, se você põe o seu salário de 1.000, o da sua mãe de 2.000, o do seu pai de 5.000, sendo que você mora sozinho, no final o valor dessa parcela vai ser gigante e você não vai dar conta de pagar. E quando você for comprovar aí a sua renda, você tem que comprovar pelo menos 3 vezes o valor dessa parcela. Se não for comprovado aí pelo menos essas 3 vezes do valor da parcela e não for compatível com a sua renda, provavelmente o banco não vai liberar todo esse valor para você. Vai liberar somente o que for encaixar aí no seu salário. Outra coisa que eu vi também é que a tabela saque é melhor que a tabela price, justamente porque as últimas parcelas da tabela saque vão diminuindo, enquanto a price, a primeira parcela é o mesmo valor da última parcela. Então você pode ver com a construtora se tem a possibilidade de trocar essa tabela, se for na tabela price, se você colocar na tabela saque. Mas se você quiser ter aí esse valor fixo também, você pode optar pela tabela price. No financiamento também, o seu saldo pode ser corrigido pelo INCC, pelo CUB ou então por outro índice. Então tome cuidado e analise também o seu contrato para saber como vai ser corrigido esses valores anualmente. O ideal seria ser corrigido pelo ATR ou então pelo valor pré-fixado que vai ser mostrado ali no contrato. Por isso é importante você ter um contador para ele te auxiliar nesses valores e também nessas leituras do contrato. Agora, se você for tentar o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, algumas coisas aqui mudam para você. A primeira coisa é que o primeiro imóvel pela Minha Casa Minha Vida tem direito a 50% de desconto nas taxas do cartório.
Foram poucos vídeos que eu vi falando sobre isso, então provavelmente isso não é muito divulgado. Então saiba que se for pelo Minha Casa Minha Vida, você consegue aí 50% de desconto na documentação do cartório. E quais são as faixas aí do Minha Casa Minha Vida? As faixas são de acordo com a renda familiar. Então, o faixa 1, até R$ 2.850 de renda familiar, juntando todas as pessoas aí da sua casa. O faixa 2 é R$ 2.850,01 a R$ 4.700. O faixa 3 é R$ 4.701 a R$ 8.000. E agora, recentemente, foi aprovado o faixa 4, que é R$ 8.001 a R$ 12.000. E o valor máximo do imóvel nessa faixa 4 é de R$ 500 mil. Se você for financiar, você tiver a oportunidade de entrar no Minha Casa Minha Vida até o faixa 3, então te aconselho a financiar, justamente porque você vai pegar faixas aí de aproximadamente 5, 6%, enquanto se você for financiar em um banco tradicional, eles vão te cobrar por volta de 10 a 13%. Então, se você tiver essa oportunidade de pagar juros menores no seu financiamento, tente entrar pelo Minha Casa Minha Vida. E quando você for assinar o seu contrato também, provavelmente o banco, como vou usar exemplo que é a Caixa, que é exatamente pelo Minha Casa Minha Vida, eles vão te cobrar aí já de início R$ 1.000. Uma parte é seguro e a outra parte, eu não sei qual é a parte aí da documentação. Mas eu sei que essa parte do seguro, se você ligar para lá nos próximos dias que você pagar, você consegue pegar esse dinheiro de volta. Vários vídeos falando disso, porque você não é obrigado a pagar esse seguro, mesmo eles te cobrando. Então, quando você paga, você consegue ligar para lá e pedir o dinheiro de volta. Não vai receber todo o valor, mas você vai receber uma parte dele. Outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui antes é que se você for comprar um imóvel aí na planta, não se esqueça de pesquisar sobre a corretora e também sobre os imóveis que ela faz, justamente para você não ter problemas aí. Por exemplo, você pegar uma construtora que tem risco de abandonar a obra. Então, tome cuidado com isso, porque aqui nós estamos falando de um bem que vale muito. Então, antes de qualquer coisa, pesquise com calma e escolha qual vai ser a melhor construtora aí e que você vai ter uma segurança a mais de que ela vai te entregar o seu imóvel. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês são os subsídios do governo. Então, se você se encaixa no faixa 1, você tem aí um subsídio, que é como se fosse um desconto que o próprio governo vai arcar para você de até R$ 55 mil. Se você é o faixa 2, até R$ 29 mil. E se você é o faixa 3, ele não arca com nada. E se for o faixa 4 também, ele não vai arcar. Se tiver tido alguma atualização desde quando eu anotei isso aqui, que foi no ano passado, eu vou colocar aqui na tela para vocês. E outra coisa também é que o financiamento agora é até 35 anos, que são exatamente 420 meses. Porém, se você fizer aí essas amortizações que eu falei para vocês, dependendo do valor, você consegue quitar essa casa ou então esse apartamento aí em menos de 10 anos tranquilamente. Então, se você conseguir aí se programar para fazer essas amortizações, vai dar uma aliviada gigante aí no seu bolso, porque você vai reduzindo aí vários meses, enquanto você paga somente o valor de uma parcela. Outra coisa aqui que você não deve fazer é começar a pagar a sua obra antes de você pegar a chave. Se alguma construtora ou algum banco te cobrar aí a parcela que é do seu financiamento antes de você pegar as chaves, tome cuidado, porque isso não está certo. O certo é você começar a pagar somente quando você tiver as chaves na sua mão. E o bônus extra aqui que eu preparei para vocês é exatamente essa caixinha aqui da casa própria, que eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. É justamente para te ajudar aí a realizar esse desejo, esse sonho grande que você tem de ter a sua casa própria. Então aqui vocês podem ver, eu montei 3 tipos. Um é a entrada de R$ 30 mil, o outro é a entrada de R$ 50 mil e vai ter também um terceiro que eu não imprimi, que é para uma entrada de R$ 100 mil, que é justamente para te ajudar aí em todo esse processo. Então, como eu fiz? Eu coloquei aqui a caixinha da casa própria e coloquei também, cada bolinha é um passo a mais com uma chave da sua casa.
E aqui vão ter 100 bolinhas, que vão significar 100 meses de você juntando esse valor para a sua casa própria. Então aqui embaixo você vai colocar a data de início e também a data da conquista, que é a data estipulada aí que você vai colocar para você terminar de cumprir essa meta. E como você vai fazer isso? Aqui eu coloquei para vocês bem no cantinho que você mensalmente vai enviar esse dinheiro aqui da entrada para uma conta no Mercado Pago, porque ela vai render automaticamente e você não vai precisar ficar com o aplicativo no seu celular, justamente para você não ficar tentado aí a mexer nesses investimentos. E aí todos os meses você vai enviando esse dinheiro para lá. Então, por exemplo, você cumpriu o mês 1, então você vem aqui e marca um X. Você cumpriu o mês 2, você também vem aqui e marca um X. E assim você vai fazendo todos os meses até completar todas as bolinhas aqui, que totalizam para você esses 100 meses, que vão ser exatamente 30 mil reais. Só que no final você não vai ter só esses 30 mil reais, justamente porque enquanto você vai juntando, vai passando aí esses 100 meses, o seu dinheiro vai rendendo lá automaticamente. Então, é por isso que eu fiz também numa conta automática, porque aí você pode deixar o seu dinheiro lá esquecido e também porque esse rendimento vai te ajudar também na documentação ou então a comprar alguns móveis ou então eletrodomésticos aí para sua casa nova. E aqui, por exemplo, você vai pegar essa da entrada de 30 mil reais e você vai conseguir aí investir duas parcelas. Então, você vai marcar uma de 300 e depois a outra de 300. E aí você vai enviar esses 600 reais lá para a sua conta. E todos os meses você vai fazer esse processo. Se você, por exemplo, vai receber o 13º, aí você vai e paga mais uma ou duas ou até mais parcelas se você quiser. Justamente para acelerar aí esse processo. Porque dependendo aí das suas metas, você não pode esperar esses 8 anos e 3 meses para concluir. Você vai ajustar aí de acordo com a sua realidade. Então, como eu falei para vocês, vai ter uma de 300, uma de 500 e também vai ter uma de 1.000 reais. Essa de 1.000 reais vai ser com valor de 100 mil reais, além de todos os rendimentos que você vai receber até lá. Por isso que eu não coloquei para você colocar em cofrinhos físicos, porque enquanto isso o dinheiro vai rendendo, em vez de você perder o seu valor de compra se você colocar a nota ali fisicamente. Então eu vou deixar para vocês o link desse material aqui para você resgatar aqui na descrição e também vou deixar o link da conta do Mercado Pago para você baixar, porque ela vai ser uma conta que vai render aí automaticamente sem você fazer nada. Então, como eu falei, você pode apagar o aplicativo no seu celular. Enquanto isso, ele vai rendendo e de vez em quando você pode abrir lá para ver. Mas tome cuidado para que você não mexa nesse dinheiro, que ele já está destinado para a sua tão sonhada casa própria. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e também que essa caixinha aqui da casa própria te ajude de alguma forma. Eu montei pensando em vocês e também pensando em mim, porque daqui a algum tempo eu vou sim querer realizar o meu sonho aí da casa própria também. E eu vou usar também essa caixinha aqui. Mas primeiro eu tenho que montar a minha reserva de emergência, porque eu ainda não tenho ela montada. Então depois que eu montar, eu vou começar a fazer essa caixinha aqui também. E depois eu vou mostrando tudo isso para vocês. Ah, e outra coisa também. Se por um exemplo aqui, você não consegue 300 reais, mas você consegue 150 reais. O que você vai fazer? Você vai marcar apenas uma partezinha aqui do X, somente um tracinho. E no outro mês você vem e marca mais um tracinho, justamente para parecer que ele está completo. Então, em vez de você fazer um X assim, você no primeiro mês você vai e marca um assim, e no outro mês você vai e marca o outro assim, justamente para deixar sinalizado se você tinha concluído ou se você não tinha. Então, se você consegue somente 150 reais, ou então, por exemplo, nesse de 500, você consegue apenas 250, você vai e marca somente uma perninha. E no outro mês, quando você preencher, você marca aí mais uma perninha. E se você quiser também que eu traga mais desafios assim, e também vídeos que te ajudem a comprar a sua casa própria, a comprar o seu carro, ou então a planejar viagens, deixe escrito para mim aqui também nos comentários. E também me fala se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Hoje eu falei demais, esse vídeo com certeza vai ficar muito longo. Aqui já tá dando 51 minutos, mas depois vai ter alguns cortes. Mas eu espero sim que ele tenha te ajudado.
tanto nas dicas quanto na documentação e também nos valores aí que você vai ter que desembolsar quando você for realizar esse sonho. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja pensando aí em comprar a sua tão sonhada casa própria. E se você ainda não montou a sua reserva de emergência, então te convido a assistir esse outro vídeo aqui, justamente para você se preparar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!